Dando continuidade, então, né, ao nosso Matsuri mensal, Tsukina Mensai mensal, nós vamos ter agora, então, uma palestra do Katsumi Mizoguchi e depois as palavras do Kaicho-san. Boa tarde a todos. Eu estava incumbido de fazer essa palestra já faz tempo, né? E foi prolongando, mas acabou chegando. Eu tinha bastante tempo para preparar, mas enfim, eu não consegui preparar nada, né? Eu até tinha separado umas folhas, mas está em branco. Não consegui. Sei, ficou tanta coisa, né? Mas eu gostaria de alguns minutos dar atenção de todos. Onegaishimasu. A última vez que eu estive aqui foi... Aliás, eu não estive aqui, né? A palestra que eu fiz foi na pandemia. Foi em dezembro de 2020. Então, estava todos em casa, né? E era tudo online. E antes disso, isso é 2026, 2017, aí sim, aí eu estive presente aqui. Na época, há 9 anos atrás, né, praticamente 10 anos atrás, era nos 130 anos, né? Estava para acontecer os 130 anos do ocultamento físico de Oyasama. E agora já passamos, né? Quer dizer, nós estamos no ano dos 140 anos, então são 10 anos atrás. E na época, eu até comentei sobre de às vezes a gente se dedicar, né? E a gente vai, faz o Sasuke nas pessoas e convida as pessoas para vir, para conhecer a doutrina, e tem pessoas que realmente não se mexem, né? Não sei, parece que só fica esperando que a gente vá. E aí eu contei um caso de um casal, né? Um senhor que em 2006 eu fui fazer o Sasuke e assim, por acaso eu fui visitar porque era um amigo meu, e aí ele estava sentado no sofá e não saía, simplesmente não saía. Ele tinha um câncer, né? Um tumor no cérebro, era maior que uma bolinha de ping-pong, menor do que uma bola de tênis. E ele fez a cirurgia e sobreviveu, né? Até hoje ele está bem. Mas só que ele nunca veio no Kyokai, nem foi em casa. E aí, na época, eu comentei que a esposa dele, por mais que a gente falasse, um dia ela foi... de repente, ela encontrou uma outra religião, foi lá, começou a fazer as oferendas, os dízimos, então ela contava muito isso de uma forma muito contente isso dela poder estar colaborando, né? Então, na época até comentei, né? Nossa, isso é muito bom. Mas, passado bastante tempo, né? Depois daquela época, que ela parou de fazer os dízimos, parou de ir nessas igrejas, e ela só queria trabalhar porque o marido não estava em condições, então ela achava que ela era, né, tinha que fazer tudo. E aí o que aconteceu? Ela ficou com como é que a gente pode dizer? Um AVC, né? AVC, não sei, ela paralisou todo o lado esquerdo. Então, agora sim, ela não consegue fazer mais nada, né? Quer dizer, mal pode cozinhar. Mas, enfim, às vezes a gente chama as pessoas, né, conversa, mas parece que a nossa conversa não atinge, né, não chega a convencer as pessoas. E aí, alguns anos depois, né, como comentei, né, eu estive fazendo uma palestra online, justamente na época da pandemia, né, e aí eu até comentei que essa pandemia ela veio meio com um divisor de águas, né, muitas igrejas, principalmente de todas as religiões, né, e eu achei que era uma coisa que essa pandemia é o que mais afetou, as pessoas deixaram de frequentar, muitas vezes deixaram de acreditar, né, porque eu, desde pequeno, eu sempre ouvi, não, tem que ir no Kyokai, viu? Você tem que ir lá, tem não sei o que, o Matsuri. Minha mãe sempre falava, né? Senão vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E na pandemia, o que aconteceu é que as pessoas deixaram de
ir na igreja, deixaram de rezar, deixaram de vir no Kyokai, e não aconteceu nada, né? Então, então eu não vou, né? Mas assim, eu achei que diminuiu muito, né, na época da pandemia, os fiéis frequentarem a igreja. Tanto é que muitas igrejas começaram a fechar, né? E até comentei, os Kyokai também estão passando por essa situação, né? Muitos Kyokai deixaram de ter a participação de jovens. Então o que vai ser daqui para frente? O que teria que ser feito, né? E aí a gente ouve muito, né, nos ensinamentos do Oyasama, que o importante é a reforma do espírito, né? Então eu comento que o ensinamento de Oyasama o que difere às vezes assim, o que a gente aprende é exatamente a reforma do espírito. A gente precisa fazer a reforma do espírito. Tudo que eu estou falando aqui é a minha opinião, tá, gente? É a minha opinião, né? Cada um tem a sua opinião. Mas, assim, a minha opinião, a maneira que eu vejo, que eu entendo. Quando era pequeno, eu sempre, minha mãe e meu pai, né? Vamos fazer os tomê. E a gente fazia os tomê de manhã, à noite, né? E o que fala os tomê? Ashikyo, harote, tasuke, tamai, tenryo no mikoto. Ashiki são coisas ruins, né? Harote é limpar, né? Tirar. Tasuke, tamae é pedindo para que tenryo no mikoto é o nome de Deus. Então, pedindo para que Deus nos ajude a limpar as coisas ruins, né? Aí eu ficava, mas o que a gente tem de ruim, né? Aí eu aprendi que a gente tem uma coisa, foi ensinada que nós temos poeiras espirituais, são as 8 poeiras espirituais. Ela fala, então quer dizer que a gente precisa limpar essas poeiras. Mas será que eu tenho essas poeiras espirituais? A gente parece que não tem nada, né? Tudo que a gente faz está tudo bem, né? E aí depois vem o choito hanashi, né? Choito hanashi kami no yu koto o kiite kure. Ashi no koto wa iwande na, né? Kono yo no jito tento katadori te fufu koshirai. É um verso muito simples, né? Não é para falar, por que Deus fica falando umas coisas tão simples assim? E hoje eu fico vendo que talvez não é tão simples assim, né? Existe muitas pessoas que começam a interpretar a seu modo, né? Do jeito que você acha que é conveniente para você. E aí, existe partes eu estava comentando a questão da reforma do espírito, né? Existe parte no Fudesaki, deixa eu ver se eu acho aqui, que fala que é igual o Yorozuyo, né? Deus chega assim e fala, puxa, Yorozuyo no sekai jiretsu mihara sade, né? Olhando para todo mundo, mune no wakarita mono wa nai, né? Quer dizer, será que as pessoas não estão entendendo o Espírito de Deus, né? E aí Deus vem e já passado, quase 200 anos, né? Nós estamos no ano 198, é isso? É isso? Quem tem... Mas assim, às vezes eu acho que realmente a gente não consegue, muitas vezes, entender exatamente o que Deus está querendo falar. E por isso ela deixou escrito, né? Mas só que a escrita também, a gente começa a interpretar do jeito que a gente quer, né? Muitas vezes. Não é isso, né? E se a gente lê o Fudesaki, a gente vê que não é isso, né? A gente tem que interpretar exatamente como o Oyasama falou, né? Esse daqui é um Fudesaki... Está escrito tudo em Nihongo, em japonês, né? E aí você pega a tradução escrita em português. Só que a tradução é uma tradução, não é exatamente o que está aqui no original. O original, o Oyasama escreveu e já, assim, é difícil para as pessoas interpretarem o que ela escreveu. Por mais que seja simples, ainda mais quando está escrito em hiragana, né? Hiragana é a letra mais simples, só que o kanji, por exemplo, o kanji já traz um sentido, né, das coisas, né, exatamente. E o hiragana não, mas tem muitas coisas que a palavra não dá para mudar, né? Só tem um sentido naquelas palavras. Mas assim, eu acho importante a gente entender o original, né?
Porque muitas vezes a gente traduz e aí já tem a interpretação, né, da pessoa que traduziu, né, que já começa a ficar diferente. Então, eu acho importante, na medida do possível, procurar entender o original, né? Nós estamos no mês de junho, né? Esse ano, aliás, né, nesses 140 anos, está tendo bastante mudanças em todo sentido, né? Mas aqui no Pira, né, nós tivemos aí a posse, né, da Ju, né? É isso? E quem mais? Parece que tá vindo mais um Fukyosho e está tendo muitas mudanças, assim. No Brasil todo, né? Esses dias teve a posse do Katsuji Watanabe, vai ter a posse agora do Yutaka Tanio, né? Quem mais? O Elcio, quem não conhece, Elcio era o presidente do Gaku, também tá mudando. Quem mais? Deixa eu ver se eu lembro todos, eu acho que eu não vou lembrar todos, mas aquela igreja de Vila Sônia, né, também vai passar para a esposa. Aquela outra igreja que todos conhecem aqui, que é o Royo, né? Royo também vai passar para um outro Kaichô. Então está tendo bastante mudanças, né? Mudanças para novos condutores. Na minha opinião, né, eu sou apenas um Fukyosho, condutor de casa de divulgação. Mas a questão da reforma do espírito, eu acho que assim, quando você chega numa posição como casa de divulgação, né, no caso da Ju, né, assim por diante, ou a pessoa que se torna Yoboku, a pessoa que se torna Kaichô, ou aqueles que são presidente de alguma associação ou diretor, eu acho que Deus dá a oportunidade de a gente poder reformar o espírito, né? Não é somente falar, puxa, eu consegui uma posição boa, consegui, né, galgar um degrau, mas às vezes não é bem isso, né? Deus está lhe dando uma oportunidade para a gente poder reformar o espírito em cada cargo que a gente ocupa, né? Então, se a gente era apenas um fiel, se tornou Yoboku, o Yoboku tem as responsabilidades de um Yoboku, né? Então, ele sempre pensa, puxa, o que eu preciso fazer, né? Quais são o meu espírito, como precisa ser para se tornar, para ser um Yoboku conforme o Oyasama quer, né? E assim por diante, ser um Fukyoshocho, ser um Kaichô. Então, até comentei brincando com o Katsuji, né, que se tornou condutor, mas antes disso, né, quando ele anunciou, olha, todos estão convidados, tal, e aí todo mundo, parabéns, né? Eu até comentei, puxa, parabéns, é bom, mas a questão daqui para frente é a responsabilidade do que é ser um condutor, né? Então, essa é a questão, né? Aí depois um outro colega que fez uma palestra de 5 minutos no Yono Motokai, ele falou exatamente isso, né? Pô, depois disso, né? Parabéns, mas parece que, né? Mas assim, é questão de muita responsabilidade. Então, acho que a reforma do espírito é a parte mais importante que a gente precisa estar sempre lembrando. Dito isso, eu estava vendo um trecho de Ofudesaki. Tem um lugar que fala assim, deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, eu não vou lembrar exatamente, mas fala que... Nossa, eu precisava lembrar, né? Vamos ver se eu pego aqui. Tem um trecho aqui, eu li esses dias, né, no Fudesaki, fala assim, Dono yona tokoro no hito ga dete kite mo, mina innen no mono de aru kara. Né? É um ponto assim, eu não sei se pode ser que é contradição, mas não é, eu acho que não é bem uma contradição.
O que quer dizer que todas as pessoas que a gente se encontra, que a gente convive, é porque existe uma predestinação para isso, né? A gente é predestinado a estar junto, né? Exatamente a questão da reforma do espírito também. Mas fala que por ter esse INEM, então que a gente não deve discriminar ninguém, né? Porque um dos pilares do ensinamento Oyasama é a vida plena de alegria e felicidade. Quando a gente começa, às vezes, discriminar as pessoas, discriminar quem vem, quem você encontra, principalmente dentro de uma igreja assim, então a gente não está fazendo exatamente isso que o Oyasama fala, né? Então, a questão da reforma do espírito, acho que depende de cada um. Cada um tem que buscar a sua maneira de ver e fazer, mas, por outro lado, a gente procurar conviver de uma forma harmoniosa, né, com todos. Eu até comentei, né, a questão das poeiras. Esse dia eu estava vendo um vídeo de muitos anos atrás, e eu estava vendo uma pessoa tocando shamisen, né? E eu não sei quem filmou, se foi um funcionário da gente. Então eu pegava só a mão assim, aí eu olhava a mão da pessoa e falava, nossa, essa mão é muito parecida com a minha, né? E aí eu vi o dedão assim, a unha do dedão torto, né? Falei, bom, acho que não sou eu não, né? Porque olha assim, meu dedão é retinho, né, a unha. Mas aí, quando você olha assim, ele realmente é torto, né? Então, eu acho que depende da maneira. Muitas vezes a gente acha que a gente está sempre certo, que a gente está reto, está fazendo as coisas direitinho. Mas, às vezes, não é, né? A realidade, muitas vezes, é outra. Exatamente como o Oyasama falou para Isoiburi, né? Aquele episódio da régua, né? Que o Oyasama falou, faz uma viga bem retinha, né? E pediu para o Isoiburi, aí ele fez, né? Ele era um marceneiro, um dos excelentes marceneiros, né? E aí, olha, você acha que está reto? Ele falou, não, está reto. Então põe uma régua e coloca em cima, né? Aquelas réguas compridas, né? Aí ele colocou, não, realmente tinha um pequeno vão, né? Assim, num certo trecho tinha um pequeno vão. Falando, não, realmente não está reto. Então, mesmo aos olhos, assim, a questão de uma régua, né, de outras pessoas já está errado muitas vezes. Então, imagina aos olhos de Deus, né? Como que a gente está agindo? Então, aí a gente vê que realmente a gente precisa de uma reforma do espírito. Para quem já esteve no Toban Dendocho, o Chotsan, ele que faz primaz, ele que faz o sonai da manhã, né? Faz o sonai, tudo. Ele prepara e faz. E assim que termina o sonai, ele vai lá, posição por posição, ele vai olhando e vai ver se está tudo retinho, né? Aí eu olho assim e falo, nossa, interessante, né? Só que, se você olhar, a gente às vezes está fazendo o narimana, você olha pelo lado, né? Às vezes não está tão reto assim. Você olhando de frente está retinho, né? Mas se você olhar na outra direção, você vê que também não está tão certo assim, né? E a questão do sonai também, por exemplo, no Ojibá tem um Kandodai e você faz o sonai em volta, assim, e o sonai fica tudo virado para o Kandodai. Aqui no Kyokai e qualquer igreja é diferente, né? O sonai não fica virado para Deus, fica virado para a gente, né? Então, por mais que você faça as coisas achando que está certinho, retinho, esse sonai que a gente faz, a gente está fazendo para nós, né? Assim, para o nosso olhar, né? Para o nosso olhar, né? Você está oferendando as coisas, mas você está vendo a beleza para você, né? Então, existem esses dois lados, né? A gente está fazendo as coisas para Deus, mas, por outro lado, é a nossa visão, o que é agradável para a gente, né? Isso talvez seja a parte mais importante, pelo menos é dessa forma que eu enxergo, né? Quando eu vejo o sonai, né? Então, Deus está olhando através dos nossos olhos, do nosso espírito, né? Então, eu acho que são reflexões que eu acho que a gente precisa fazer, né? Mas assim, a mensagem que eu queria comentar, que eu deixar hoje era mais isso, né? A gente lembrar sempre da reforma do espírito na medida do possível.
tá bom? Às vezes o pessoal fala, mas quem é esse cara, né? O Katsumi, quem é esse cara? Né? Mas enfim, eu de uns anos para cá, né? Eu sempre achei que as coisas eu fazia tudo certinho. Aí de repente eu tive uma doença muito grave, eu tive um câncer, né? De intestino e tive que fazer uma cirurgia. E aí eu penso, nossa, eu faço Hinokishi, faço isso, é porque, né? A gente acontece. Mas assim, exatamente isso, a gente nunca está andando na linha certinho, né? E aí, depois disso, eu resolvi não fazer mais atividades remuneradas, assim. Eu parei de trabalhar e só me dedico ao Hinokshin, porque eu achei que essa seria a forma mais, assim, mais simples, né, de poder, assim, poder estar bem, né? Foi essa forma que eu encontrei da minha reforma do espírito. Então era isso. Muito obrigado, gente.